Boa noite, pessoal. Vamos começar o nosso estudo. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Vamos começar o nosso estudo. Vamos, né? Tá bem? Tá melhor? Sim, estou bem melhor. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos pegar só um minutinho aqui, né? Lembrando que a gente está dando continuidade dentro do estudo de quinta-feira, né, no Evangelho de Mateus. E a gente está estudando o capítulo 24 agora, né? Em questão de decorrência aí desse momento de guerra que a gente está passando. Então a gente vai, por uma orientação aí dos nossos maiores aí, nossos amigos espirituais, a gente vai falar, aproveitar os estudos de quinta-feira para conversar sobre, esse momento que a gente está vivendo de guerra, né? E ao mesmo tempo estudar o Evangelho de Mateus, né? Onde Jesus, lá no capítulo 24, fala, né, sobre, né, as transições que estão por vir, né? Lembrando aí que o nosso mestre aí, ele vai trazendo para a gente a informação que precisamos. Vamos esperar só um minutinho. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente já vai começar. Boa noite mais uma vez, né, a todos. Vamos fazer a nossa prece para a gente dar início ao estudo, né, pedindo ao Cristo Jesus que possa nos envolver com a sua luz, com a sua paz, para que possamos, juntos, elevar os nossos pensamentos e pedir pelos ambientes de dor e de guerra, para que a paz, a calma e o afeto possam envolver os corações e mentes daqueles que se perdem nas ondas da violência. Mestre amigo, ajuda-nos a vencer as provas, as disputas, as dores, os conflitos que nascem do medo, da ignorância e da incerteza das leis do teu amor. Abençoa os nossos lares, aqueles que amamos. Abençoa o nosso dia a dia e fica conosco, hoje e em todos os momentos da vida. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, né, a gente está aproveitando o nosso estudo, né, mais uma vez, né, explicando, né, para quem está chegando agora, né, nós estamos aproveitando o nosso estudo de quinta-feira, né, para falar sobre as orientações aí da espiritualidade nesse momento de guerra, né, e sobre as orientações aí, né, dos nossos companheiros, né, maiores aí, para todos nós, né, que precisamos aí de esperança, né, precisamos aí de força, né, lembrando, né, que a guerra, a violência é um reflexo do estado moral da humanidade, né. Os espíritos falam, né, você falando por Kardec lá no século XIX, né, lá no Livro dos Espíritos, que a guerra é um dos flagelos da humanidade dos quais, né, o ser humano vai se livrar à medida que ele avançar, né, moralmente. Nós sabemos que a guerra se baseia muitas vezes no medo, né? Se baseia na nossa incapacidade de aceitar ou de entender o diferente, o outro, né? Aquele que pensa, aquele que sente, aquele que age, né, diferente de nós, né? E por isso os conflitos se estabelecem. E Jesus, né, sendo o grande mestre da humanidade, né, Jesus sendo o guia e modelo, né, para todos nós, ele, né, também vai trazer informação e conhecimento, né, para nos ajudar a superar esse momento aí que nós estamos vivendo. A gente sabe, né, que toda guerra traz em si, né, lamentáveis consequências, não só, né, materiais, mas espirituais também, né. Tem um texto lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, desculpe, que fala que os espíritos do mundo espiritual, principalmente os espíritos inferiores, né, os espíritos que ainda estão muito ligados à matéria, que estão muito ainda presos às emoções mais fortes, né, eles também tomam partido nas guerras, né, eles vão lá, estimulam e lutam e brigam entre si, né, e isso se reflete no plano físico, e o que acontece no plano espiritual, né, reflete aqui, e o que acontece aqui, movimento plano espiritual também. É claro que nós sabemos que as inteligências superiores, os seres iluminados, né, os grandes espíritos do bem, né, estão nesse momento trabalhando, né,
pela solução desse conflito, né? E a gente sabe que a espiritualidade não vai nos abandonar, né? Muito menos Jesus, né? Que é o governador e o modelo que a gente tem. Então, nosso objetivo é conversar um pouquinho sobre isso à luz do Evangelho. Então, nós vamos ler, né, o texto aqui do Evangelho, vamos conversando, né? Quem quiser também perguntar, falar, né? Fique à vontade, né? A gente aqui não está com pressa. Né? E vamos lá, né? Mateus capítulo 24. Tendo saído Jesus de Jerusalém, ia-se retirando, e aproximavam-se dele os seus discípulos, que lhe fizeram notar a fabricação do templo. Mas ele, respondendo, disse: Vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, para a gente contextualizar, né? Jesus está saindo da cidade de Jerusalém, né? Ele está se retirando da cidade, e à medida que ele sai da cidade, né, dá para ver a estrutura do templo, que é uma estrutura muito grande. Então, de fora da cidade, né, o viajante ou a pessoa que estiver saindo de Jerusalém iria ver, né, o templo imponente, né, uma das construções maiores ali da cidade, não tinha como não notar, né, mesmo atrás das muralhas, né, o pináculo, aquela coisa toda. E os discípulos, né, admirados daquilo, né, como eles muito nacionalistas, aquela coisa toda, né, eles mostram para Jesus: olha, mestre, né, o tamanho, né, olha a construção do templo, aquela coisa toda, né, olha essa conquista material do nosso povo. E Jesus, né, em tom quase que melancólico, porque Jesus não era melancólico, né, mas num tom de quem sabe que tudo é transitório, principalmente as construções, vamos dizer assim, da matéria, né, Jesus fala para eles o seguinte, né, que a gente está lendo aqui, ó: Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ou seja, Jesus está falando que isso vai passar. E realmente, né, no ano 70, né, Jesus estava lá no ano 30, né, no ano 30, né, alguns historiadores dão o desencarne de Jesus, a morte de Jesus no ano 30. Né, vamos lembrar que Jesus nasceu mais ou menos no ano -8, né, ou seja, existe um erro de calendário aí, então Jesus teria morrido com uns 38 para 40 anos de idade, tá? Aquele 33 é meio que uma viagem da Igreja Católica, né, mas tudo bem. Né? Então, no ano 30, Jesus fala isso para os discípulos, né? E no ano 70, cerca de 40 anos depois, né, o Império Romano destrói a cidade de Jerusalém porque ela se levantou em revolta contra o Império. Né? E é interessante, né, que isso reflete, né, no futuro, né, porque o que Jesus vai falar aqui tem a ver com a gente hoje. Aguiela, há um tempo você falou de uma espécie de névoa que cobre a Terra nesse momento de pandemia. A guerra causa algo semelhante? Sim, com certeza. Né? Porque o que acontece? Essa névoa que os espíritos chamam, né, são as nossas criações mentais. Né? Os nossos pensamentos de tristeza, de raiva, de ressentimento, de amargura. Né? Que criam em torno do plano físico uma nuvem densa de vibrações pesadas, né, que nos limita as percepções das questões do espírito, né, e que é carregada, né, como ela é carregada de pensamentos doentes, né, que são ali a raiva, a tristeza, o medo, a amargura, né, a desesperança, é como se fosse uma nuvem que contamina todas as regiões. Por isso, né, a grande importância de a gente fazer culto do Evangelho no lar. Né? Quando a gente está fazendo culto, quando a gente está fazendo caridade, quando a gente está ajudando o próximo, quando a gente está trabalhando no Evangelho, o que acontece? Nós vamos limpando, né, o caminho. Deixa eu ver aqui, o companheiro está falando que o som está ruim, deixa eu aumentar aqui, gente, só um minutinho. Só ver se consigo aumentar aqui. Eu acho que está no máximo aqui, amigo, mas quem sabe. Para mim aqui está no máximo, sabe, Luzia? Mas assim, eu vou tentar aumentar aqui um pouquinho. Eu não sei se vai melhorar para você também. E aí o que acontece? Essa onda mental, ela é uma onda tóxica, né? E os espíritos superiores, quando eles visitam o plano físico, né, quando eles saem lá das colônias para vir aqui, eles relatam que o plano físico está envolvido nessa vibração, nessa energia, né? E que essa energia só pode ser dissipada por quem? Por nós. Ela é nossa criação, né? Ela é o reflexo dos nossos pensamentos adoentados, dos nossos pensamentos de desespero, de mágoa, de ressentimento, de egoísmo. E aí o que vai acontecer à medida que a gente vai trabalhando no bem, a gente vai purificando o nosso ambiente. Né? Então quando você está na sua casa, você está lá fazendo o culto do Evangelho no lar, você está lá falando de coisas positivas, você está fazendo prece, você está ajudando quem precisa, você está criando emanações luminosas que vão dissolvendo
essa nuvem que envolve o planeta nesse momento, né? Então quem cria somos nós e quem é responsável por limpar isso somos nós também. A espiritualidade até ajuda, e ajuda muito na maioria das vezes, né? Mas se a gente não parar de produzir os pensamentos adoentados, né, por mais que limpe, a gente está produzindo mais, né? Então a gente tem que observar essa questão também. E aí continua o texto aqui. Então Jesus fala para eles sobre a destruição do templo, né, que eles acham que é eterno. Estando sentados sobre o Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os seus discípulos à parte, dizendo: Dize-nos quando sucederá isso, e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo. Então, a gente vai notar que Jesus se assenta, tá, gente? O símbolo de assentar no Evangelho, né? Não quer dizer que ele não sentou mesmo, sentou, né, lá no monte. Quer dizer que ele se aproxima do nível de entendimento das pessoas que estão conversando com ele. Então, quando o mestre se senta, ele quer se tornar familiar e próximo, né? Ou seja, ele vai falar uma linguagem que os discípulos vão entender, né? E os discípulos mais próximos, que eles fazem? Eles chegam, eles se aproximam. Por quê? Porque eles querem aprender. E eles perguntam para ele, qual que é o sinal disso? Como é que a gente sabe, né, que é o fim do mundo? Tá, gente? Fim do mundo aqui é um sentido, né, que o pessoal que estuda chama de escatológico, né, que é o fim do mundo, que a gente entende, né, o fim de um mundo, né? A gente pode observar que muitos analistas políticos, né, falam que a gente está passando por um momento de reestruturação geopolítica do nosso planeta, né, com essa questão da Rússia, né, com essa questão da China, dos Estados Unidos, da Europa, aquela coisa toda, e que é o fim de uma forma de governo, que é o fim de uma estrutura, né, no qual nós tínhamos ali, né, uma hegemonia americana, uma coisa assim, e é um começo de algo novo que a gente não sabe direito o que é. E é nesse sentido que é o fim do mundo. Né? Quando os discípulos estão falando de fim do mundo, é o fim daquela sociedade do jeito que eles entendiam. Né? Jesus está falando para eles sobre o fim do fim de Israel enquanto nação. Né? Nós sabemos que os romanos vão lá, vão destruir Israel. Né? Os judeus vão continuar com o seu legado histórico, os judeus vão continuar existindo, apesar de terem sido espalhados, né? Eles perdem a sua terra. Né? Tanto é que depois do final da Segunda Guerra Mundial, os judeus retornam para a Palestina, né? E refundam o Estado de Israel. Né, quase 1970 anos depois, né, de terem, né, dá 1930 anos depois da destruição da cidade de Jerusalém e de Israel, né, pelos romanos. Né, então é o fim do mundo deles, é o fim daquele estado de coisas. Tá? E todo movimento de transformação é um fim do mundo. Né? Porque quando a gente pensa em fim do mundo, muita gente pensa no planeta Terra explodindo, um apocalipse, né, no sentido mais pejorativo possível, né? Mas a mudança é um fim, a morte é um fim, né? Mas é um fim que gera em si um outro começo. Né? Existe ali é uma transformação cíclica, tá? Não vejam isso como fim do mundo, não. Né? E aí, respondendo Jesus, disse-lhes: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão muitos. Olha que interessante, né? Então Jesus fala que a característica do momento de transição, da época deles, tá? E do nosso aqui também, seria o aparecimento de muitas pessoas dizendo que falam em nome de Jesus, né? Que seduzem em nome dele. Né? E o que é seduzir em nome de Jesus? É aquela pessoa que fala do espiritual, né? Mas prega a matéria. Né? Fala de libertar, fala de evangelho, mas o objetivo não é espiritual, o objetivo é matéria, dinheiro, é realização materialista. Né? Então eu vendo matéria em nome do evangelho. Eu vendo egoísmo em nome do Cristo. Eu vendo preconceito, eu vendo limitação, eu vendo ignorância, eu vendo domínio sobre a consciência do outro, porque eu falo que eu sou o dom da verdade, em nome do Cristo. Esse é o falso profeta, é o que pega o evangelho e utiliza o evangelho para manipular o outro. Porque o evangelho, ele é que, em sua essência, ele é libertador. Os conceitos do evangelho eles têm que ser distribuídos. Né? E cada um vai absorver dentro das suas potencialidades e vai vivenciar aquilo à sua forma, sendo respeitado dentro da sua percepção e dentro do seu entendimento. Né? Porque o que acontece? A proposta de Jesus é a transformação íntima do ser humano. Não é criar uma estrutura religiosa, ou ter poder, ou ter dinheiro, ou ter isso, ou ter aquilo. O propósito de Jesus é nos fazer melhores. É lembrar a gente da nossa imortalidade. É contar pra gente que nós somos destinados a uma vida melhor, uma vida mais feliz, uma vida mais bela. Né? É dizer pra gente que a nossa vida material, por mais difícil que seja, é apenas um estágio, né? Numa longa escalada rumo à felicidade.
E que Deus, que é amor, né, não está aqui para nos condenar pelas nossas pequenas ou inúmeras faltas, e sim, né, para buscar o nosso aprendizado, a nossa regeneração, a nossa transformação. Porque o objetivo das forças iluminadas não é condenar ninguém, e sim salvar, ajudar, reerguer. Né? Como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala, né, dos objetivos da doutrina dos Espíritos, consolar e instruir. E toda a vivência do Cristo era baseada nesse aspecto. Jesus consolava, porque ele aceitava todos que se aproximavam dele. Né? E ele aceitava as pessoas como elas eram, né? E o que ele pedia para elas era apenas que elas aprendessem a amar, que elas aprendessem a perdoar, a compreender, principalmente o seu próximo. Porque na medida que eles compreendessem, perdoassem e amassem aqueles que conviviam com eles, eles iam aprender a conviver, amar e respeitar a si mesmo na própria intimidade. Sem julgamentos, sem sofrimento, sem dor. Né? E aí ele continua explicando para os discípulos. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E seduzirão a muitos, porque ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olha que interessante, né? Então a guerra que nos amedronta, né, que nos assusta, é apenas o sinal de uma transição. Porque o conflito nada mais é do que o choque de seres amedrontados que não sabem lidar com o futuro. Né? Se a gente for observar dentro dessa questão, né, vamos trazer aqui para a questão da guerra aqui. Né? Nós vamos pegar lá o Vladimir Putin, lá, que é o presidente da Rússia. Né? Se a gente for analisar ele espiritualmente e humanamente, o que nós vamos chegar daquele companheiro? Ele é uma pessoa que cresceu dentro de um ambiente, né, extremamente limitador, né, paranoico. Né? Ele foi construído dentro ali da União Soviética, né, com todas as suas limitações. Né? E o que acontece? Ele enxerga o mundo como um homem da década de 70, da década de 80. Um mundo dividido entre lados. Né? Um mundo onde, para não ser atacado, eu ataco. Né? A mentalidade dele é a mentalidade de um espírito do século passado, do século XX, de alguém que estava dentro da Guerra Fria. E ele agora, com o poder que tem, né, ele traduz essa mentalidade dele, né, em agressão, em violência. Por quê? Porque ele está como uma fera acuada. E a fera acuada começa a morder e atacar todo mundo. Né? E ao mesmo tempo que ele faz isso, né, o que acontece? Ele faz com que a reação externa, né, também venha. E aí nós temos espíritos que estão se mantendo no passado, né, outros espíritos, né, que fazem guerra de maneira diferente, porque ele ainda é o espírito mais primitivo, que vai fazer a guerra jogando bomba na cabeça dos outros, né, e os outros vão fazer a guerra de maneira mais sutil. Eu não jogo uma bomba na sua cabeça, mas eu tomo seu dinheiro, eu faço você passar fome, eu faço sua economia quebrar, eu destruo a sua sociedade sem jogar uma bomba lá, mas eu jogo uma bomba econômica. Né, eu faço seu povo passar fome. E aí nós temos, né, dois lados, né, se enfrentando, cada um achando que é dono da razão, porque se você perguntar para os americanos, para a OTAN, eles estão defendendo a liberdade, né, mas eles não percebem que fazer isso eles acuaram a Rússia. E do outro lado nós temos lá o companheiro que acha que está defendendo, né, o legado do país dele, porque ele tem que ser grande de novo, porque ele quer voltar a ser um passado que ele já não existe mais. E esses dois seres, né, esses dois lados de uma mesma moeda, né, que são visitados constantemente por inteligências desencarnadas, que manipulam um e outro lado dentro das suas paranoias, né, dos seus desequilíbrios, dos seus medos, e que vão incentivando esse conflito. E aí, à medida que eu estou aqui, enquanto encarnado, e eu estou torcendo para alguém jogar uma bomba, né, porque a gente vê hoje a guerra da mídia, né, e muitas pessoas inconsequentes, muitas pessoas perdidas da responsabilidade diante de si mesmo, ficam lá consumindo informação doidinho para jogar uma bomba, querendo que explode, para poder ver, para poder mostrar para alguém, falando, nossa, explodiu, nossa, você viu? Né? Como se fosse um entretenimento. Né? Então a guerra hoje, para muitos, é um entretenimento, é uma coisa legal para poder ver enquanto come, enquanto conversa com a namorada, enquanto bate papo no serviço, né? Sem imaginar que as consequências espirituais daquilo, né, reverberam sobre todo o nosso planeta. Porque nós todos estamos mais do que nunca conectados. E esses, né, vendem, vamos dizer assim, né, o Cristo. Então, nós vamos começar a perceber que o planeta Terra está conectado e que nós somos uns e outros responsáveis pelas construções espirituais. Lembra da névoa que envolve o mundo?
né? E aí nós saímos de uma pandemia que veio para nos ensinar muita coisa, né? Que foi um remédio amargo que muitos de nós não quiseram beber. Remédio amargo no sentido que, né, chamou-nos à responsabilidade coletiva, chamou-nos à empatia para aqueles que estão sofrendo, né? E nós nos provamos o quê? Extremamente irresponsáveis, porque a gente quer ser, se a gente tiver bem, os outros que se danem, né? Basicamente é isso que muita gente está pensando, né? Então por que eu tenho que usar uma máscara? Porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo, eu quero ser livre, né? E a liberdade do jeito que a gente está entendendo hoje é uma liberdade das trevas, porque só nos umbrais, nas zonas inferiores, se faz tudo o que quer, né? Nas zonas superiores, os espíritos trabalham na base da disciplina. Já pararam para pensar nisso? Né? E os espíritos do nosso lar, eles são extremamente disciplinados e seguem regras de conduta, de moral autoimpostas. Né? Ninguém manda eles fazerem o que é certo, mas eles fazem. E eles são mais livres do que os espíritos do umbral que se julgam livres para fazer o que quiser. Eu posso fazer o que eu quiser, cada um por si. Né? Olha que interessante para a gente poder refletir. Marcelo, tem um componente religioso nisso? O patriarcado da Igreja Ortodoxa de Moscou, Kirill, tem criado para Putin a ideia de uma guerra santa contra Kiev? Gente, a religião está sempre envolvida com as guerras. Por quê? Porque ali é a religião falsa, né? No sentido que é a religião que prega a morte em vez da vida, né? Então, se o padre que vai lá abençoar a baioneta, o padre que abençoa tanque, né? O que ele está fazendo? Ele está trabalhando contra o que Jesus pregou. Jesus não veio para abençoar a arma de guerra, não. Jesus veio para abençoar o amor, né? Então, seja um padre, seja um patriarca ortodoxo, seja um rabino, seja um imã muçulmano, seja um monge, seja um espírita, se você trabalha pelo mal, você está fazendo um serviço contrário do Cristo, né? É a nossa, né? É a nossa verdade, né? Nós temos que entender isso. Ou nós estamos do lado de Jesus ou estamos contra. E o lado de Jesus é o lado do amor, do perdão, da compreensão, do entendimento. Não tem outro, não. Né? A espiritualidade de luz não tem guerra com ninguém, não. A espiritualidade de luz está trabalhando por todos os lados. Vocês acham mesmo que os espíritos iluminados não estão indo lá na Rússia, na Ucrânia, nos países tudo próximo lá para tentar apaziguar todo mundo? Vocês acham mesmo que a mãe do Vladimir Putin não visitou ele, né, em espírito lá, né? Para poder tentar fazer ele demover do que ele está realizando, né? A gente tem a informação espiritual aí dos companheiros que a China, né, que estava a favor, agora tomou uma posição de neutralidade, né, que o Xi Jinping, que é o primeiro-ministro chinês, ele recebeu uma visita espiritual durante o sono aí de uma entidade veneranda lá da China, um espírito iluminadíssimo, né, que foi o Confúcio em outras encarnações, o Lao Tse, né? E esse espírito, né, através do sonho, tirou ele do corpo, levou ele para a região do plano espiritual e bateu um papo com ele lá. Falou: meu irmão, você contém a sua mão aí. Se você não vai ajudar, pelo menos não atrapalhe. Né? Porque você tem compromisso com esse povo aí. Ó, né? Tem 1 bilhão e 500 milhões de pessoas na China que dependem de você. Né? Seja responsável. Né? A espiritualidade foi lá e puxou a orelha dele. E claro que ele não vai lembrar disso, né, gente? Mas ele absorveu. E aí o que acontece? Né? Nessa semana há uma mudança de postura da China. A China para de falar assim: eu estou do seu lado 100% e vai para uma posição de neutralidade. Isso tem muito peso. Isso é o trabalho da espiritualidade superior. Né? Que não vai violentar o livre-arbítrio de ninguém. Né? E que às vezes tem dificuldade para acessar determinados espíritos, como tem dificuldade para acessar a gente, porque nós estamos envolvidos numa aula de medo. E o medo é uma força de obscuridade à nossa volta. O medo nos cega. Né? Então, normalmente, quem mais ataca é o mais medroso. Porque ele está atacando, tipo assim, sai daqui, senão eu ativo para tudo quanto é lado. Né? E nesse mesmo inteirinho, está sendo dominado por entidades. Né? Como também quem está, né, do outro lado está sendo dominado também. Né? Porque a treva, a treva age de todos os lados, gente. Tá? Né? Os escritórios das trevas estão trabalhando, mas os da luz também. Né? E nós temos que escolher com quem que nós vamos sintonizar. Porque ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Semana passada a gente até falou desse texto, né? Olhai e não vos perturbeis, porque importa que essas coisas aconteçam. Olha só, gente. Olha o que Jesus está falando para os discípulos dele lá na época dele. Né? Está falando da destruição de Jerusalém. E serve para a gente hoje. Olhai, ó, que eu repeti, ó, Jesus falando, tá? Não é o Pedro, não é o Paulo, nem ninguém. Jesus que está falando. Não vos perturbeis, porque importa que essas coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fome, pestilência e terremotos em diversos lugares. Fome, pestilência e o coronavírus aí, né?
Todas essas coisas são o princípio das dores. Olha só Jesus falando. Aqui, né? Evangelho de Mateus, capítulo 24, aqui, ó. O que a espiritualidade está falando? O que Jesus está falando para eles? Calma. Isso tudo vai acontecer porque isso é da humanidade. Isso é reflexo das escolhas do ser humano, né? E aí, né? Somos, acima de tudo, né, privilegiados por ter ouvido, né, a questão da parte de Cristo. A Igreja Católica fala que durante a Quaresma os espíritos ficam soltos, tentando os fiéis. Você acredita que a Quaresma tem peso maior na guerra? Eu acredito que não, porque os espíritos vão onde eles querem, né? Os espíritos, assim, só se o espírito acreditar muito em Quaresma para ele ficar preso durante a Quaresma ou ficar solto durante a Quaresma. Porque o que movimenta o espírito no mundo espiritual é o pensamento dele, né? Então, assim, na Quaresma não tem nenhuma grade que se abre e os espíritos saem. Os espíritos estão andando o tempo todo, né? Lá no Livro dos Espíritos fala que eles estão à nossa volta, né? E eles estão aqui fazendo aquilo que é do interesse de cada um deles. Tanto os espíritos iluminados, que estão trabalhando pelo bem, pela luz, pelo auxílio, quanto os espíritos que são atrasados, que são os espíritos que a gente pode dizer que são os espíritos egoístas, que só querem saber de si e dos seus objetivos. Essas entidades, elas estão se movendo o tempo todo, né? Bom seria se eles ficassem presos, né? Os espíritos inferiores ficassem presos quase o ano inteiro, né? Seria o mundo ia ter uma paz muito grande, mas não pode, né? Até porque quem chama os espíritos para ficar perto da gente é a gente mesmo, pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, né? Então, o meu comportamento vai dizer que tipo de espírito que me acompanha, né? Se eu sou um mentiroso, vai ter um monte de espírito mentiroso à minha volta. Se eu sou um depravado, vai ter um monte de espírito desequilibrado no sexo ao meu entorno. Se eu sou uma pessoa violenta, vai ter um monte de entidade violenta e agressiva do meu lado. Porque o que nós somos vai dizer qual é a nossa companhia espiritual. Por isso importa fazer a reforma íntima. Então nós podemos imaginar, né, que os líderes do mundo, nas suas, vamos dizer assim, ilusões de poder, eles atraem outros espíritos desencarnados que ficam lá buzinando no ouvido deles, que eles precisam defender a sua nação, que eles não estão sendo respeitados, que eles têm que invadir mesmo, porque se eles não invadirem, os outros vão invadir, e fica aquele negócio na cabeça deles o tempo todo. E isso quando os encarnados que estão em volta também não colaboram, né? E aí esses seres, esses líderes, né, que às vezes não sabem nem o que é fazer uma prece, né? Quando a gente fala fazer prece, não é num culto religioso, todo engravatado e ficar lá, né, em posição de eu sou o chefe. Não, é fazer uma prece no sentido de buscar espiritualmente o amparo, né? Porque se os líderes rezassem mais, orassem mais, fizessem mais prece, né, você pode ter certeza que eles teriam muito mais assistência espiritual, porque eles iam abrir um caminho para a espiritualidade poder chegar até eles. Não que a espiritualidade não consiga, mas o hábito, né, dificulta, né? Então esses espíritos estão presos mesmo. Mas Jesus está falando aqui, ó, né? Não entremos em pânico, né? O mundo está nas mãos do Cristo, o planeta Terra está na mão de Jesus, gente. Podemos ficar tranquilos, né? Não cai uma folha de cabelo nossa sem que Jesus, né, aprove, vamos dizer assim. Claro que ele não vai ficar contando isso, né, gente? Mas assim, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente está debaixo de um plano. E o plano, ele leva em conta até a guerra, né? Quando fala assim, ó, os nossos irmãos lá estão quase fazendo a guerra, a espiritualidade já sabe, essa guerra vai daqui até aqui. Eles têm limites espirituais para aquilo que o ser humano pode fazer. Às vezes parece que não, que o ser humano pode tudo, mas o ser humano não pode tudo. Haja vista, né, que na década de 80, década de 90, que foi a época, né, mais tenebrosa aí na questão da Guerra Fria, né, que o pessoal achava que o mundo ia explodir, que ia ter uma guerra atômica, não teve. Né? Não teve porque as pessoas não quiseram ou porque a espiritualidade colocou um limite. Falou, vocês vão brigar, vocês vão bater boca, vocês vão falar o que quiser, vocês vão fazer 1 milhão de arma nuclear, mas explodir não vai. Vocês podem até fazer, vocês podem até estocar, mas não vai. E vocês vão ter a consequência das suas ações. Então existe um limite, né, espiritual, existe um limite que não se ultrapassa. É o que Jesus está dizendo para os discípulos aqui, ó, não se perturbem, né, porque está tudo sob controle. E Jesus sabe o que ele está falando, né? Ele está falando, ó, preocupa não, né? Deixa comigo. É como se Jesus dissesse isso para os discípulos, né? Preocupa não, que está tudo sob controle. Por mais que pareça que não está, né? Quem manda no planeta Terra é Jesus, tá? Dos limites que é igual, nós somos a criança
que recebeu o amiguinho dentro do quarto. A gente está dentro do nosso quarto, a gente acha que dentro do nosso quarto a gente manda, né? Que tá tudo, que a gente faz o que a gente quiser, mas na verdade o nosso quarto é dentro da nossa casa e quem manda aqui é o nosso pai e a nossa mãe. Então meu pai deixa eu brincar dentro do meu quarto, eu posso até bater a cabeça na parede, mas do quarto eu não saio. Na cozinha eu não entro. Né? Então eu acho que eu mando e aconteça que eu faço tudo dentro do meu quarto. Né? Iludido que eu sou. Porque papai e mamãe estão me vigiando. É assim com a espiritualidade diante do mundo. Os espíritos trevosos acham que mandam, que acontecem, que têm poder, que vão e que fazem, que são, né? Mas na verdade quem manda no negócio é Jesus. Né? Jesus dá uma margem de manobra. Só dentro disso aqui vocês podem fazer o que vocês quiserem. Né? Porque quem manda no planeta Terra é o Cristo. Né? O responsável espiritual pelo nosso mundo, graças a Deus, né? E ainda bem, né? É Jesus. Ainda bem. Né? Nós sabemos disso. Vamos continuar aqui, né, gente? Vamos continuar. Aqui, ó. Então sereis sujeitos a tribulações, e matarão e serão odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Isso aqui é interessante, né? Quando você pensa nisso aqui, você imagina que alguém vai matar o outro porque ele acredita em Jesus. Tipo assim, Jesus, mata esse cara. Ele falou Jesus. Gente, não é assim não. Tá? Ser morto e perseguido por causa de acreditar em Jesus é porque o comportamento daquele que segue o Cristo, né, vira motivo de piada. Que? Você perdoa? Não, eu não perdoo ninguém. Né? Eu não desculpo ninguém, eu não levo desaforo para casa, eu vou lá e vou falar o que eu tinha que dizer. Né? E o comportamento do Cristo não é esse. O comportamento do cristão é o quê? É a compreensão, é a renúncia, é o abrir mão. Né? Que muita gente acha que isso é bobo. E nesse sentido as pessoas nos matam com seus comentários, né? Nos matam com a sua ironia. Né? Temos companheiros que são extremamente irônicos, né? Companheiros que, né, ficam fazendo, como se diz, né, fazendo graça da crença alheia, da fé alheia. Né? Companheiros que, né, acham que por conhecerem ou por saberem mais do que um ou que o outro, né, por serem mais agressivos, né, eles estão muito bem. E na verdade eles estão escravizados. Né? Porque ser livre não é fazer o que a gente quer. Ser livre é realmente poder abrir mão daquilo que nós desejamos. Né? Vamos lembrar sempre disso. Liberdade é saber os nossos deveres. Aquele que não é escravo das suas vontades, esse é verdadeiramente livre. Quem vive para poder, né, realizar seus desejos, ele é escravo. Ele é servo dos seus desejos. Ele é servo, né, das suas escolhas. Vamos continuar? Tá dando para entender, gente? Se não tiver, pode perguntar, tá? Nós estamos estudando aqui, ó, Mateus capítulo 24. Falando da guerra aí também. Vamos lá. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. Por causa de se multiplicar a iniquidade, se esfriará a caridade de muitos. Olha que interessante, Jesus falando, né? Então muita gente vai falar em nome de Jesus e isso vai desanimar os outros, os líderes religiosos, né? Nossa, o Marcelo fala tão bonito, mas o Marcelo é um safado lá. Eu peguei o Marcelo roubando. Ah, meu Deus, não acredito nem em Deus mais. Né? Estou dando esse exemplo, né? Porque a gente, às vezes, a gente coloca a nossa fé no outro. E o outro é tão limitado quanto nós. Né? E aí nós sofremos, né, por decepção. E aí Jesus fala assim, a fé, né, o amor vai se esfriar. Olha só, por que o amor se esfria? Indiferença. Olha aqui, ó, Jesus falando aqui, ó, né? Se resfriará a caridade de muitos, ou seja, por causa da iniquidade. As pessoas estão vendo tanta coisa ruim. Por que está vendo tanta coisa ruim, gente? Né? Porque tem mais coisa ruim do que na época de Jesus? Não, tem menos. Né? Nós sabemos que o mundo de hoje, o mundo do século XXI, é muito menos violento do que o mundo de 100 anos atrás. Né? Ou alguém duvida? Né? Na Segunda Guerra Mundial, com 7 dias de guerra, já tinha morrido mais de 100 mil pessoas. Né? Ou seja, 1000 vezes mais do que morreu nessa. Toda a vida importa, com certeza. Né? Mas eu não posso dizer que a nossa guerra é mais violenta do que aquela. Mas naquela época tinha violência. Na época do passado também tinha violência. Antigamente você matava uma pessoa e às vezes nem, né, o marido matava o esposo dentro de casa, matava os filhos e ninguém falava nada. Né? Ou seja, as pessoas eram muito mais violentas do que hoje. Nós éramos muito mais violentos. Imagina na época de Jesus. Né? Se olhar torto é um motivo do romano enfiar a espada na sua garganta lá no meio dentro da sua casa, estuprar sua mulher, sua filha. Né?
Se você, né, não cumprimentar, você apanhava. Lembra lá do livro Paulo Estevão, né, o pai do Estevão, né, e da Abigail, né? Ele tá lá, aí os romanos, né, passam e pensam, vou cumprimentar, né? Ele cumprimenta, os caras batem nele e falam, quem é você, judeu imundo, para nos cumprimentar? E casca o cacete no velho. O velho vai, faz o que ele tem que fazer, todo arrebentado, volta. Quando ele volta, ele vê outra guarda. Aí ele vê outra guarda e fica assim, não, vou ficar calado aqui, né? Porque, né, vai que, né, eles nem me vê. Ele passa, os soldados vão lá e falam assim, o que você pensa que é que você passa aqui e não cumprimenta a gente? E casca o velho de porrada de novo, quase mata de tanto bater, né? E não tinha polícia, não tinha pra quem reclamar, isso mesmo, você apanhou porque você mereceu, né? Então, assim, olha só. Então, e hoje, né, a gente sabe, né, que por que o amor está esfriando? Porque a gente está vendo muita coisa negativa. O que dá mídia, o que dá imprensa, não é falar de evangelho. Né? Que nós somos poucos aqui. Ó. Quer ver? Nós somos 34 pessoas aqui falando de evangelho. Né? Se a gente estivesse falando aqui de violência, de sexo, de desequilíbrio, talvez aqui tivesse 10 mil. Né? Porque o que interessa, infelizmente, para a maioria dos seres humanos são as emoções e vibrações de baixo teor espiritual. Porque são as vibrações do prazer. Não que o bem e a luz não sejam prazerosos, mas são diferentes. Né? Então, como a caridade se esfria, por que a caridade se esfria? Porque nós nos tornamos pouco empáticos. Nós somos incapazes de perceber a dor do outro e muito menos de nos movimentar para poder aliviá-la. Cada um por si. Você que se vire. O problema não é meu. Né? Beijinho no ombro para você, se lasca aí. É assim que, né, que as pessoas descoladas falam hoje. Esse não é o caminho do Cristo. Né? Jesus que, né, que do alto da sua cruz lá, né, se levantou sobre os cravos e os espinhos que estavam lá atravessando o corpo dele, né? E para poder falar assim, Pai, perdoa-os. Preocupado com a consciência daqueles que tinham matado ele. Jesus tinha tanto amor no coração que ele falou assim, não, eu tenho que ajudar eles, porque senão eles vão cair numa esteira de desequilíbrio espiritual, porque eles estão fazendo aqui. Vou explicar para eles o que está acontecendo. Ó, Pai, eles não sabem nem o que eles estão fazendo. Jesus estava falando para eles, não é para Deus, não. Tá? Deus não precisa disso. Jesus estava falando para aquelas pessoas, falando, consciência de vocês aí, vocês são tudo ignorantes, vocês estão fazendo isso porque vocês não me entendem. Né? Por que Jesus foi morto, gente? Jesus foi morto porque as pessoas tinham medo dele, porque não o entendiam. Os romanos tinham medo dele roubar o poder de César, né? O Pôncio Pilatos ficou lá, esse cara aí vai ser rei, vai tomar o nosso papel. Os judeus tinham medo de Jesus tomar o papel religioso deles, né? As lideranças religiosas, né? Medo. Porque eu tenho medo de você, eu tenho medo do que você representa, eu tenho medo do que você é, eu te mato, eu te persigo, eu não te aceito. Né? E isso não é a causa de todas essas guerras? Voltando lá no início que a gente estava falando, e aí nós vamos entender a espiritualidade. Né? Porque a espiritualidade, nesse momento que nós estamos vivendo, né, de pandemia, nos ensina a lidar com medo. Lidar com medo é ser desassombrado, ou seja, eu não estou nem aí, faço o que eu quiser, vou lá para a guerra, lá, né? Não. Eu não tenho medo, vou andar onde todo mundo está contaminado de coronavírus aí, passar a mão na saliva de todo mundo, passar no meu rosto, assim, sair passando para todo mundo, que eu não tenho medo de nada. Não. Não é isso, não. Né? Quando Jesus fala para a gente, né, que o medo, né, destrói, que o medo é um instrumento das trevas, ele está falando aquele medo do preconceito. É aquele medo que faz com que a gente não enxergue o outro como um igual. Né? É aquele medo que faz com que eu olhe para um russo e acho que ele não é meu irmão. Que eu olhe para um ucraniano, sendo russo, e eu acho que ele é um cara que está tentando tomar meu papel. Que eu olhe para um ocidental e acho que ele é um safado que quer me matar. Que eu olhe para um russo e falo assim, esse cara é maluco, explodiu uma bomba na minha cabeça. Então eu mato ele antes que ele me mate. E aí no medo nós atacamos. E aí no medo nós nos tornamos instrumentos das forças do desequilíbrio. Sem saber. Sem entender. E aí o sofrimento cresce. Né? Porque o medo é o caminho do desequilíbrio. Olha só, né? E como que eu venço o medo? Com atitude de caridade. Lembra do consolar? Né? Então quando a gente está com medo, para quem que a gente busca? Quem que a gente busca primeiro? É o braço de uma mãe, né? De alguém que vai nos abraçar, nos receber. Se consolar. Por isso a nossa postura íntima, para poder entender o Evangelho de Jesus que a gente está estudando aqui, né, é sempre estar disposto ao consolo. Olha, o que você precisa? Vem cá. Te dou um abraço. Te aceito como você é.
Né? Ah, mas não acredito na doutrina espírita, tem problema não. Ah, mas não acredito nem em Jesus, tem problema não. Ah, mas eu acho que você é um maluco, tem problema não. Vem cá. Eu te aceito do jeito que você é. E não é isso que é amor? Né? Uma vez o Lucas falou pra mim, a gente estava na reunião mediúnica, a gente estava conversando sobre o que é amor, né? O que é, né, o amor, né? Né? E o Lucas falou assim que aos olhos do Cristo o amor é doação, né? É dar, né? O amor é a ação em favor do outro. E amor para nós, né? No campo do receber, seria aceitação. Todos nós queremos ser aceitos. Não é isso que a gente quer. A gente quer que alguém goste da gente do jeito que a gente quer. Né? Eu quero que a minha família goste de mim com os meus defeitos, com as minhas dificuldades, né? Do jeitinho que eu sou. Né? Com a minha lerdeza, né? Com a minha dificuldade de lidar com algumas questões mais práticas. Eu quero, né? E quando eu sinto que eu não estou sendo amado, isso dói. E aí a gente começa a buscar amor uns nos outros, né? E a gente começa a fazer sacrifício, a gente começa a doar o que a gente tem, né? Eu dou meu dinheiro, eu dou minha vida, eu dou meu corpo, né? Para que o outro me aceite. E aí eu faço isso com o meu companheiro, com a minha companheira, com o meu filho. Eu faço isso com o líder religioso. Né? Se eu der muito dinheiro, Jesus vai me aceitar e vai gostar de mim. Porque eu não gosto de mim, então se eu fizer muita coisa boa, Jesus vai gostar. E aí que entra a questão toda da batalha íntima, da guerra. Né? Rumores de guerra. Né? Quantas pessoas estão vivendo dentro de si em guerra? Porque querem ser aceitas. E aí o ser aceito é muito profundo, né? É ser aceito como ele é ser aceito por si mesmo. Aí, ó. Escutar o barulho de moto passando aqui, né? Por que o cara passa com a moto nessa altura? Porque ele quer chamar a atenção para si. Ele quer dizer que ele tem uma moto, que essa moto lhe dá um poder, que esse poder chama atenção e que por isso as pessoas devem gostar dele. Deve se aproximar dele com um olhar de nossa, que doido, cara. Né? Porque ele não quer que alguém chegue aqui e xingue, vagabundo, não quer. Ele quer que alguém fale, nossa, que doido, cara, nossa. Não, né? É isso que ele quer. Né? Eu não esqueço da história do Liel com a gente lá na rua, lá, né? Depois que a gente saiu do Francisco de Assis, isso deve ter uns 15 anos, ou mais, deve ter uns 15 anos mais, né? Saiu do Francisco de Assis, ficar batendo papo na rua, né? Aí nós estávamos falando de evangelho, depois da reunião de quinta, hein? Né? A gente tava falando de evangelho, aquela coisa toda, né? Aí o cara para do lado da gente, lá no meio da rua, lá, abre o capô do carro lá, não sei lá como é que chama, né? Não entendo nada de carro. E com aquelas caras de chão começa a tocar aquele funk mais pornográfico que vocês podem imaginar. Né? Aquele funk que até, né, a artista de pornografia vai ficar com vergonha de escutar. Né? Aí o Liel vem descer na rua assim, né? Tava conversando com o pessoal, né? Meio evidente, né? Aí o Liel desce na rua assim, um morro, né? Tem um morro. O Liel descendo, né? Que velhinho simpático, né? Eu olhei assim, ó, o Leão dando uma volta, né? Pensei, né? Deve ter vindo pra gente ir embora, né? A gente fica conversando, né? Eu despeço o pessoal, né? E ele para lá, passa pelo moço lá, põe... na hora que ele passa pelo rapaz que tá tocando funk, né? Ele olha pro moço assim, põe a mão na cabeça do rapaz, assim, né? E dá um beijo nele. Né? E ele chega perto de mim, eu fico olhando assim, ele liga pra mim e fala assim, tá vendo, meu filho? Olha só como é que é a evolução no bem, né? Nosso irmão aqui, ele gosta tanto da música dele que ele tá aqui dividindo com todo mundo. Né? Olha como é que é, né? Aí eu fiquei assim, nossa senhora, né? Fiquei eu pensando assim, não, ele ia recriminar o cara, né? Falar, nossa, que espírito desequilibrado. Não, ele conseguiu ver o positivo do cara, né? Porque o desejo do cara de colocar o som lá representava uma fagulha, né? De um desejo de dividir algo que ele considerava bom. O rapaz, no motoqueiro lá, o funkeiro lá, achava que aquilo era a melhor coisa do mundo, ele estava dividindo com todo mundo. Um espírito de luz, como o Liel, conseguiu enxergar. Aí eu falei pro pessoal, falei assim, o Liel passou aqui e falou isso, ó. O pessoal ficou mesmo, né? Eu fiquei indignado, falei assim, não pode, né? Mas é assim, né? É o olhar do amor, é o olhar do bem, é o olhar de pai espiritual, né? Que é o olhar que nós precisamos desenvolver acima de tudo, né? Que valoriza o positivo e não o negativo, que não diz o que nós não temos, mas sim o potencial, né? Ele foi lá, ele tirou a única coisa de potencial iluminado de toda aquela história, que é o quê? O desejo do cara de dividir o que ele gostava. Porque o desejo do cara de dividir o funk que ele gostava com todo mundo, mesmo que pra gente fosse uma coisa agressiva, já enunciava um sinal de melhora espiritual. Porque antigamente, talvez em outras encarnações, ele ia querer escutar sozinho, escondido.
Agora já quer dividir alguma coisa, né? Olha só. É muito interessante, né? É mais ou menos a gente com uma criança, a menina chega com aquele desenho tudo garranchado assim, vai falar, olha pai, aquele desenho. Você fala, nossa, lindo, né? Porque a gente está tirando ali o potencial do menino, que é o esforço, né? É interessante isso, né? Nós estamos falando de evangelho, tá, gente? O evangelho é sempre assim. Vamos embora? Continuando? Então vamos lá. Mas o que perseverar até o fim, este será salvo. Olha que interessante, né? Perseverança. Então Jesus fala assim, ó, não assusta não e persevera, continua. Você está ajudando, você está fazendo bem, você está confiando no ser humano, você está sendo uma pessoa melhor, você está se esforçando para vencer seus defeitos, persevera. Né? Lembra sempre, o mal do nosso século é a nossa falta de perseverança. Nós somos espíritos, característica do século XXI, né? O defeito espiritual do século XXI que a gente tem que trabalhar, né? É a nossa grande iniciativa e a nossa pouca persistência. Jesus fala que é perseverar até o fim. Né? Ou seja, não é uma semana não, não é 15 minutos não, né? Não é 2 vezes e desistir do que está fazendo não, é perseverar mesmo ali, ó, né? Porque a perseverança, né, se traduz em disciplina, e a disciplina vai se transformar em quê? Em espontaneidade. Tudo que eu me disciplino a fazer, com o tempo eu faço de maneira espontânea, né? Então isso é um recado para a gente poder pensar um pouquinho, né, nessas questões aí que são tão fundamentais aí para o nosso crescimento espiritual, para a nossa melhora, para a nossa felicidade, né? Nós somos destinados à felicidade, né? E chegando aí, né, a gente vai parando por aqui na parte da leitura do Evangelho, né, gente? Lembrando, pessoal, que Jesus tem muitos recursos, tá? Vamos continuar fazendo bem, vamos continuar confiando na luz, não vamos deixar a nossa caridade se esfriar. Tem muita gente passando necessidade, muita mesmo, né? Do seu lado, às vezes, aí tem gente passando necessidade. E necessidade, de, às vezes, de comida, de agasalho, né? Mas também necessidade de acolhimento. Né? Quer ajudar alguém? Consola primeiro, depois instrui. Primeiro consola, depois instrui. Lembra do bom samaritano, né? O bom samaritano, ele viu lá um moço em necessidade, ele não foi lá fazer, né? Ele não foi lá fazer um sermão sobre o que o moço tinha que fazer ou não tinha que fazer para poder, né, se recuperar ou estar bem. Ele atendeu. Ele pegou o moço, colocou no cavalo, levou o cavalo, levou para estar lá e falou assim, ó, vamos cuidar do cara, resolver, que precisar, eu tô voltando, eu te pago. Né? Foi prático. Né? Então o primeiro momento é o pronto-socorro mesmo. Bateu na sua porta, pronto-socorro. O que eu posso fazer para te ajudar, meu irmão? Né? O pau tá quebrando, então nós vamos ver o que a gente pode fazer junto para resolver essa questão aí. Ó. Como é que eu posso ser útil? Como é que eu posso te ajudar? Né? É comida? É bebida? O que eu tenho? Ah, não tem comida não. Ah, não tem comida não, mas eu tenho um abraço. Ah, não tem bebida não, né? Mas tem um casaco. Ah, não tem um casaco não, mas eu tenho 5 minutos de conversa. E é isso que vai ser o diferencial. É isso que vai ser o modificador da nossa trajetória espiritual rumo ao bem, né? Rumo à luz, né? Rumo ao Cristo. Que é, em resumo, né? O nosso alvo, nosso modelo, nosso guia. Esse é o nosso objetivo maior. Né, vencer a nós mesmos, trabalhar o bem, acreditar na luz, né, não esquecer, né, que a espiritualidade amiga segue ao nosso lado o tempo todo. Né, como diria lá o Pau de Tarso, né, uma nuvem de testemunhas tão grande, né, que está nos ajudando aí, que nós estamos sendo sustentados. Então é isso, né, meus amigos, nós estamos chegando ao final do estudo. Né, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa, né, todo mundo caladinho? Não, né? Espero que esteja sendo útil, né? Porque às vezes está todo caladinho porque está falando só bobagem, né? Espero que, né, seja poucas bobagens, né? Mas a gente vai terminar o estudo, lembrando que amanhã às 8 da noite, né, a gente tem um tratamento espiritual, amanhã volta ao horário normal, tá, gente? Né, 8 horas. E aí a gente vai fazer o tratamento, né, por todos nós e continuar direcionando as vibrações lá para os nossos irmãos russos e ucranianos lá, né, para que a espiritualidade possa, né, lembrá-los que eles são irmãos, né, não só etnicamente, né, como também espiritualmente, né, e que a gente aqui no Brasil, que a gente também se lembre que nós somos irmãos uns dos outros,
né? Nós somos irmãos daqueles que têm opção sexual diferente, religião diferente. Nós somos irmãos daqueles que pensam diferente da gente, daqueles que acreditam, né, no espectro político diferente do nosso. Nós somos irmãos, né? E os discípulos de Jesus seriam reconhecidos por se amarem, né? Não vamos esquecer isso não, né? Vamos lembrar, né? E aí, né, te agradece a todos aí que participaram do estudo, né, elevando o nosso pensamento ao Cristo Jesus e pedindo que Ele possa nos envolver neste momento de prece, que possamos sintonizar com o bem, acreditar no amor, trabalhar pela virtude, nos esforçar pela melhora, acreditando que podemos vencer as dores, dificuldades. Mestre amigo, estende as suas mãos sobre nós e nos dê a capacidade de amar, de entender, sobretudo de servir em Teu nome. Abençoa, Senhor, os ambientes de guerra. Abençoa, Senhor, o plano espiritual e os amigos de luz que trabalham por apaziguar as mentes dos líderes de todas as nações. Lembre a eles, Senhor, da sua mensagem, do seu exemplo, do seu afeto. Ajuda-nos, Mestre, a pacificar o nosso coração, para que possamos colaborar de alguma forma pela paz geral do nosso mundo. Dá-nos entendimento, amor, esperança e fé. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, até amanhã, né? Se Deus quiser e permitir, né? Estaremos aqui no tratamento às 8 da noite, né? Quem puder participar é muito bem-vindo, porque nós precisamos de vibração e energia de amor aí, né? Para nos curar, para curar aqueles que nós amamos e para mandar para quem está precisando, né? Muita luz. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.